meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho fazer um vídeo mais assim, de conversinha. Na verdade, eu venho aqui responder vocês uma pergunta que vocês me fizeram muito esses dias. E eu falei, não, realmente, eu tenho que sentar e conversar. E eu sou péssima pra fazer vídeo assim, tanto porque eu não olho pra cá, eu fico olhando pra cá, então isso dá até uma raivinha. Mas enfim, eu vim responder vocês sobre um vídeo que a Pietra fez. Eu vou deixar ele aqui embaixo, linkado para você que não assistiu. Ela fez aqui no meu canal, falando sobre a ansiedade e a síndrome do pânico. E muitas de vocês que são mães, que me acompanham, vieram e me perguntaram: Paula, fala como você descobriu, quais foram os sintomas, porque ela era muito pequena, conta pra gente, até pra quê? Alertar as outras mães também que tem criança pequena que sofre desse transtorno. Então, gente, eu vou conversar um pouquinho com vocês respondendo essa perfeita que veio e deixou embaixo nos comentários e que vários de vocês vieram nas minhas outras redes sociais pedir pra mim fazer e falar sobre isso. É muito chato, assim, não é que é chato falar, é que, assim, só quem tem e teve depressão, eu tive depressão, então você fica, é como se você fosse cutucar aquela feridinha que já tá cicatrizada, você começasse a arrancar a casquinha, aí começa a doer e começa a sangrar, é mais ou menos isso. Então quem passou por isso não gosta de ficar relembrando, não gosta de ficar falando, não gosta de ficar, porque machuca. Porque é um sofrimento, gente, muito interno, é uma coisa muito íntima, não é física, sabe? Não é uma coisa que você toma um remédio e passa, que nem uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor no braço, uma dor no corpo, alguma coisa assim. Não, é uma dor na alma, sabe? É uma dor que tá interna, é você com aquilo e é muito difícil as outras pessoas que nunca passaram por isso entender. A maioria das vezes é falta de Deus, é falta de fazer alguma coisa, é falta de lavar uma louça, é falta de limpar uma casa, é frescura, é milhões de coisas, gente. É uma falta de respeito ao lidar com uma doença daqui, ó, da mente. Porque a mente tá doente. Enfim, gente, vocês sabem que eu tive depressão durante 11 anos. Eu tive depressão. Então, assim, fiquei um longo período com depressão. Tudo começou, gente, quando eu engravidei da Pietra e devido a coisas que aconteceu no meu passado, talvez isso eu comecei a desenvolver esse sentimento da depressão, do transtorno. E a minha depressão era uma depressão meio que suicida, sabe? Era uma coisa muito triste mesmo de lidar. E eu não descobri, gente, porque eu não sabia. Quem tem a minha idade sabe que a gente não tinha acesso às informações que hoje vocês, que são mães jovens, têm. A gente não tinha, então a gente não sabia como lidar, não sabia o que era. Pra você ter noção, eu tive a gravidez inteira dela e não sabia que eu estava com depressão e nem sabia o que era depressão. Eu não tinha nem computador em casa, o celular não pegava internet. Gente, era bem difícil mesmo. A informação era uma coisa muito difícil de você ter, principalmente sobre depressão, porque é um assunto que estavam começando a se falar, né? E isso eu tinha 20 anos de idade. Então, aos 18 anos atrás, vamos dizer assim. Aí eu engravidei, estava grávida dela e com depressão, eu imaginava, porque em vez de eu ficar feliz, era uma gravidez que eu estava triste, não triste por estar grávida, era um sentimento de tristeza, eu vivia muito triste mesmo, e com muito medo, muito medo. Eu acredito que nisso passou pra Pietra, não sei, né, que estava na minha barriga, eu estava gerando ela com aquele sentimento. E o meu ginecologista não descobriu. Eu achava que tinha uma coisa errada comigo. Eu sentia que tinha alguma coisa errada comigo, porque eu sou muito assim, eufórica, muito feliz, e eu tava muito triste. Aí, quando ela nasceu, eu fiquei com uma barriga de grávida. E o meu sentimento era de chorar muito e de fazer algo para proteger a mim e o bebê. E aí vinham os pensamentos suicidas.
era muito difícil, gente. Gente, eu não vou, sabe, falar muito sobre esse período, porque era muito difícil para mim. Foi, assim, uma barra que eu enfrentei, muito difícil. Eu tive pessoas do meu lado que me apoiou muito, que me ajudou muito nesse momento, nesse período que eu tava muito doente. Gente, as pessoas, é muito difícil entender. Quem descobriu que eu estava doente foi a pediatra. Olha pra você ver que eu mesma não descobri. Quem descobriu que eu estava com depressão, que diagnosticou de depressão pós-parto, né, porque eu tinha acabado de ter ela, mas com certeza eu já estava na gravidez com a depressão, foi a pediatra a doutora Jane, que atendia nessa média aqui da minha cidade, na pediatria. Uma médica, assim, maravilhosa, gente, maravilhosa, assim, sabe? O nome dela é Jane Ribeiro, ela é incrível. E nesse tempo ela atendia na pediatria dessa média pediatria, aqui da minha cidade, do convênio, e ela me encaminhou para psicóloga, e foi daí que foi diagnosticado que eu estava com depressão. No caso, depressão pós-parto. Gente, então, aí o que acontece? Pulando essa parte, caso vocês queiram que eu fale um vídeo, eu tenho um vídeo aqui bem antigo aqui no canal, onde eu falo sobre a depressão, sobre o sentimento que a gente tem quando tá doente. É muito difícil, gente, é difícil, igual eu falei, é cutucar aquela feridinha que já está cicatrizada, é você ficar cutucando ela ali. Enfim, vamos pular pra parte como que a Pietra começou a desenvolver isso e como que eu percebi, né? O que acontece? A Pietra tinha entre 4 e 5 anos de idade, quando ela entrou na escolinha. Assim, até naquele período, eu não via nada assim de anormal, de diferente na Pietra. Nada, gente, nada mesmo. Era uma criança normal, brincava, tal. É uma criança assim. Só que ela era sempre muito perfeccionista. Eu percebia que as coisinhas dela era tudo muito perfeitinha, tudo cuidadinha, as bonequinhas dela, mas até aí, ok, ela era uma criança. Quando ela foi pra pré-escola, né, que ela tava entre 4 e 5 anos, eu percebi que ela começou a ter um comportamento muito estranho. Eu olhava aquilo, tipo assim, quando eu falava pra ela assim, Pietra, vamos sair, ela começava a sofrer, um sofrimento. Ela ficava apavorada. Eu via que ela pequenininha, ela já ficava meio que apavorada. E eu olhava e falava, gente, ela tinha uma reação muito estranha. E foi daí que ela pegou, tinha várias bolsinhas de brinquedo. E eu vi que ela ia na casa da avó. Ela ficava muito nesse tempo na casa da avó, por parte de pai. E minha ex-sogra é muito católica, muito religiosa. Então lá tem bastante terço, vai pra missa, vai pra novena, vai não sei o quê. E ela ia pegando aqueles tercinhos que ia encontrando na casa da avó, ia botando numa bolsinha. Aí a avó deu aquela caixinha, com aquele tercinho de Nossa Senhora de Fátima pra ela. E ela pegava, nessa época ela já estava fazendo catequese. E eu via que ela andava sempre com aquela bolsinha cheia de terços dentro. E eu perguntava, Pietra, vamos sair? A primeira coisa que ela fazia, ela pegava a bolsinha. Gente, e ela ia pro banheiro e se trancava no banheiro. E sofria. Ela não falava que não queria ir, mas eu via que ela sofria. E ela ficava assim, eu quero fazer xixi, eu quero fazer xixi. Aí uma amiga, que era vizinha nessa época, sempre morei em condomínio, então tinha minha vizinha do lado, ela viu a Jacira. Ela é professora, é bióloga, e ela percebeu que tinha alguma coisa de errado. E ela chegou em mim e falou, Paula, o que tá acontecendo com a Pietra? A Pietra tá estranha, por que toda vez que eu vejo você sempre sofrendo pra ela sair? E ela não quer, gente, tipo assim, vamos no shopping. Eu morava tipo 10 minutos do shopping andando de a pé, vamos no shopping. Vamos no clube, eu morava em frente do clube. Vamos no cinema, filha. Era tudo um sofrimento, gente. Vamos no circo, era coisa que criança gosta de fazer. E tudo pra ela era um sofrimento, pra sair de casa, pra sair da zona de conforto dela. Então, eu comecei a achar alguma coisa de errado. Cheguei até a doutora Jane, que na época também ainda continuava sendo a pediatra dela, e contei pra doutora Jane o que estava acontecendo. E eu via que tudo que ela ia fazer a Pietra, ela ficava meio roxa, sabe? Ela meio que suava frio, ela meio que ficava meio que
ela sentia um desespero nas coisas, assim, muito um medo, uma coisa assim, uma ansiedade, sabe? E ela era muito difícil, gente, pra mim, e ver minha filha daquele jeito. Levei ela no pediatra, contei pra doutora Jane o que estava acontecendo e ela encaminhou a Pietra para fazer terapia infantil. As terapias da Pietra, ela não lembra, ela relatou que não lembra, porque ela era realmente muito pequena, ela tinha em torno de 5 a 6 anos quando ela começou a fazer terapia, e era com brinquedos, com brincadeiras. Eu lembro que eu fui na primeira sessão, e dentro da sala da médica tinha uma casinha, uma miniatura de uma casinha, e todos os bonequinhos, aonde ali ela ia contando e que ia acontecendo, por que a Pietra era assim. Nesse período, gente, eu tava vivendo um transtorno no meu relacionamento de possessão, sabe? É uma coisa assim que eu já falei em outros vídeos, não quero falar nesse vídeo, mas eu vivia uma pressão muito psicológica, uma pressão muito forte. E eu já não estava lidando com os meus conflitos, ainda eu tinha que lidar com aquela situação com a minha filha. Então, ela começou a fazer tratamento e ali a psicóloga pediu para mim, para o pai comparecer. O pai não compareceu, né? Na época, meu ex sempre dando prioridade ao trabalho. E não foi, eu fui, e ela falou que o foco de tudo que estava acontecendo era o ambiente onde a Pietra estava vivendo. Nessa época, eu já estava, assim, decidida a me separar. Então, pra mim era muito difícil, porque eu sabia, eu tinha que cuidar da minha filha. E, ao mesmo tempo, ela ia enfrentar uma separação. Eu já estava decidida, né, a me separar, até o dia que eu, mexendo nas coisas da Pietra, eu peguei um livrinho da catequese, que nessa época ela já estava entre 7, ela estava com 9 anos, mais ou menos. Tava uma oração e ela tava pedindo pro papai do céu não deixar mais o papai dela gritar com a mamãe dela, porque isso doía nela. Aí eu falei, não, é a hora de dar um basta nesse relacionamento, porque não tava me fazendo feliz, não tava fazendo feliz as minhas filhas. E a Pietra teve que enfrentar todo um período de separação. Eu conversei muito com ela, muito mesmo. Estava sendo orientada pela minha psicóloga, conversei com a psicóloga dela, então assim, foi tudo sabe, a gente teve todo um cuidado com ela. Antes de eu ir embora, né, pro apartamento, que vocês me conheceram lá naquele apartamento, eu levava elas lá, eu falava, olha, é aqui que a gente vai morar eu, você e as suas irmãs. É aqui o nosso cantinho. Gente, foi tudo assim um processo, tá? Não foi nada assim repentino. De quando eu descobri que ela estava doente, até eu tomar a decisão de ir embora mesmo de vez e ter aquele processo de conversa, que eu conversava muito com ela, como eu converso até hoje com as minhas filhas, são minhas melhores amigas. Levou-se um tempo, sabe? Eu estava muito doente, gente. Assim, eu tinha perdido naqueles anos todos de casamento, 16, quase 17 anos, eu tinha perdido praticamente os meus pais, os meus irmãos, a minha filha Pamela. Eu não tinha tido contato com eles, eu tava assim, tipo, sozinha. Só estava eu e as minhas 3 filhas no momento, que eu só tinha a Pietra, a Nicole e a Isabela, porque eu não podia ver a Pamela, gente. Sabe, eu vi o bem que aquela separação tinha feito a minha filha, principalmente a Pietra. Então é isso, gente. Eu vou começar a chorar. A Pietra chorou gravando o vídeo. É muito difícil falar sobre isso, porque mexe com o sentimento, mexe com aquela feridinha, igual eu falei pra vocês, que já está cicatrizada. Então é isso. É um assunto que eu sei que vocês ficam curiosos, perguntando, não sei o que. Mas é um assunto que machuca falar, gente. Desculpa. Tá bom? Então, um beijo, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!